Olá pessoal, mais um Fisiotalks, Mariana Montarroz aqui com vocês e a gente continua aqui no Sincope. Dessa vez eu trouxe o Danilo Batista, farmacêutico, trouxe uma palestra riquíssima, tá? Falando sobre a gestão farmacêutica e na atenção domiciliar, né? Danilo é especialista em farmácia clínica, gestor nacional, viu minha gente? De uma empresa de home care, né? Isso, de uma empresa de cuidados e atenção em saúde domiciliar. Vai falar aqui pra gente um pouquinho, né? Ele conta pra gente como que foi a palestra lá dentro, qual foi a temática envolvida e qual a importância realmente, assim, do farmacêutico nessa equipe multi para esse atendimento domiciliar, né? Qual o diferencial de fato que traz um farmacêutico aqui, porque fica meio que nessa coisa da enfermagem em relação à medicação, a prescrição é do médico, mas a cabeça que está por trás ali é do farmacêutico, né? Conta aqui pro pessoal. Atualmente eu faço a gestão de farmácia clínica nacional em home care. O que é que a gente faz? A gente faz todo o direcionamento da avaliação de prescrições, das interações medicamentosas avaliadas, das propostas de substituição de medicamento para adesão à padronização. A gente faz o planejamento de protocolos de administração de medicamentos via sonda, as instruções em modelos de prescrição, né, validados com a equipe médica, com a supervisão médica, para trazer mais informações corretas na hora da aplicação pelo técnico na casa. Então a gente vai estruturando informações clínicas através de modelos de prescrição juntamente com a equipe médica. A gente vai sugerindo intervenções. Como se fossem POPs, vai montando ali protocolos? A partir dos procedimentos, né? A partir dos procedimentos operacionais padrão, ou então o protocolo de administração via sonda, como eu falei, a gente vai criando instruções facilitadoras para o técnico, para o enfermeiro, para os profissionais que vão aplicar aquela medicação, né? E aí isso traz segurança, diminui intercorrências, diminui efeitos adversos, diminui essas interações medicamentosas. Sim, muitas vezes acontece do paciente começar a apresentar ali alguma sintomatologia, né, alguma coisa que a gente não sabe bem se é uma evolução, né, da doença, ou, enfim, e às vezes é realmente uma questão medicamentosa, né? Muitas vezes esse sintoma é uma interação medicamentosa, é um efeito adverso causado por é um evento adverso causado por uma interação medicamentosa, né? O paciente pode chegar a intercorrer por uma interação medicamentosa. Só. E aí você consegue conversar com o médico sobre essa prescrição, né? Exatamente. Identificando o risco, a gente pode fazer uma conversa com a equipe técnica para identificar o momento, como aconteceu, fazer uma anamnese para saber se aquilo é um risco de interação medicamentosa ou se realmente é uma interação medicamentosa que está acontecendo. E a gente sinaliza para a equipe multiprofissional, que envolve o médico, e a partir disso a gente consegue uma intervenção, uma substituição, uma suspensão de algum item que vai trazer mais segurança e farmacoeconomia. Ah, perfeito. Sim, falando nessa história de farmacoeconomia, como eu acho que assim, primordial, né? Principalmente a gente falar em relação à empresa em si. A empresa vê muito custo, né? E aí muitas vezes acontece essa farmacologia, assim, o paciente toma remédio à torta e à direita, às vezes não vai pela prescrição, a gente faz aquela automedicação, né? Acontece muito isso. E é a empresa quem arca com o custo dessa medicação, no caso de um home care, ou o paciente que compra, como que é? Eu acho que na prescrição, a empresa que já leva o paciente com a prescrição, com a medicação, como que é? Existem vários modelos, né? Isso vai depender do contrato certo, com a operadora de saúde, certo, que é quem passa os pacientes para o atendimento mas domiciliar ou forma, internação. Normalmente o custo ele fica com a empresa de home care, normalmente, né? E quando fica com a empresa de home care, a gente prioriza criar uma padronização, que é uma lista de medicamentos. Essa lista de medicamentos que serão utilizados, ela já deve ser criada minimizando essas possibilidades de interações medicamentosas, ou seja, uma padronização que traga mais segurança.
né? E até planejamento de compra, né? Assim, falando em estoque, tudo isso. Então, para gestão, né? Que era isso que eu queria dizer. E mesmo que fosse para o paciente, vai reduzir custo, porque você vai direcionar de fato dentro daquela prescrição, qual é a medicação. Então, sei lá, durante uma semana, durante um mês, todo esse planejamento de compra, de estoque, né? Exatamente. A padronização, ela deve ser feita baseada no perfil epidemiológico, nas condições clínicas dos pacientes que vocês atendem, né? Então, se a gente faz uma padronização bem feita, ela vai atender aquelas condições clínicas e os medicamentos indicados para aquelas condições, para aqueles sintomas, todos eles estão todos listados. As classes terapêuticas estão representadas nessa padronização? Se sim, a gente tem uma boa padronização e a gente prioriza, conversa com a equipe médica principalmente, para que ele dê prioridade a essa prescrição. Além de trazer a segurança, como eu falei, garante o abastecimento. E garantir o abastecimento vai interferir diretamente na eficácia terapêutica. Não adianta fazer uma prescrição se a gente não tem o item disponível, né? Isso pode gerar uma demora, isso pode gerar uma insatisfação da família. E aí entra até um raciocínio clínico de era tal medicação que precisava, mas qual é a outra medicação que possa substituir, talvez, alguma coisa assim. Então eu acho que essa conversa também entra muito para vocês. Isso. Vocês conseguem auxiliar, né, nesse raciocínio de prescrição. Sim, esse raciocínio clínico da intervenção farmacêutica, da reconciliação medicamentosa, quem conduz é o profissional farmacêutico. Perfeito. O profissional farmacêutico, ele vai sugerir, né, diante do estoque, diante da padronização, diante da clínica do paciente, qual a terapia mais adequada. Ela sugere à equipe médica e aí a equipe médica avalia diante da pertinência da sugestão e aceita ou não essa intervenção. Então a gente, como farmacêutico, a gente não pode fazer a prescrição, mas a gente pode sugerir, a gente bota justificativa, a gente traz argumentos clínicos, cientificamente comprovados, a gente utiliza plataformas, né, de interações medicamentosas que vão diminuir o risco dessa prescrição ou monitorar o risco dessa prescrição. Ou seja, minha gente, o tal do farmacêutico é o anjo da guarda do médico. Acabei de descobrir isso. E aí, quanto mais comunicação tiver nessa equipe, melhor, né? Mais segurança para o paciente, mais eficácia, melhor até na questão da gestão mesmo, né? Para a empresa, né? Em relação a esse estoque e tudo mais. Então, mais uma vez, a gente traz aqui como é importante essa comunicação, né? Essa interação multi-interdisciplinar, né? Como a gente pode realmente se ajudar, porque ali o foco principal, o objetivo principal é o paciente, é trazer essa excelência no cuidado, né? Minimizando todo o risco, minimizando, né, todo efeito colateral que possa acontecer no tratamento ou realmente em recurso da doença mesmo, né? Como isso é importante, né? É verdade, tenho muitos médicos parceiros, né, que contribuem muito, tanto em me ouvir, aceitar minhas intervenções, como contribuir com informações clínicas que mudam inclusive a intervenção feita, né? Eu chego com a intervenção, o médico me traz uma informação nova e a partir disso a gente consegue muitas vezes sugerir uma nova intervenção. E muitas vezes é aceita porque a conversa multiprofissional com o médico, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com todos os profissionais da equipe multi, né? Tudo que tiver ligado ao plano terapêutico do paciente, o farmacêutico ele pode intervir. Perfeito. Né? Intervir, sugerir, mostrar o risco. Então é isso que a gente faz. A gente consegue, no final de tudo, a gente consegue trazer a segurança com a orientação, com a minimização do risco, com a minimização dos eventos adversos, com a diminuição da intercorrência, né? A gente consegue orientar sobre dispositivos que necessitam de uma administração, uma diluição, uma trituração do medicamento ou não são permitidos, e a gente precisa estar orientando isso, trazendo uma segurança numa coisa específica que é a administração de um medicamento via sonda, trazendo segurança na intervenção de um horário mais adequado, muitas vezes intervindo com a nutrição, solicitando um ajuste de horário de dieta. A questão da rotina também. Exatamente. Do paciente, né? Porque foi aquilo que a gente estava conversando nos bastidores. Quando o paciente está no hospital, ele está em um horário ali, o hospital tudo bem, a vidinha dele está sendo o cuidado do hospital, mas quando ele volta para casa, ele volta para uma rotina, né? Exatamente, você falou agora um ponto-chave. A rotina no home care,
ela precisa ser estabelecida. O plano terapêutico ele precisa ser estabelecido de acordo com a rotina da casa e não de um hospital. Não é a casa que tem que se adaptar à terapia, não. A terapia que tem que se adaptar à casa, né? Por mais que a gente tenha protocolos, por mais que a gente priorize alguns horários, que isso é muito importante também, sim, a gente tem que entender qual horário que o pessoal lá acorda, qual horário que o pessoal lá vai dormir, qual horário disponível para dar banho no paciente. Será que tem algum medicamento que está dando sono naquele horário? Acontece muito pra gente da fisioterapia. Ou começa a apresentar um clonus, e aí eu não sei, quando é um paciente neurológico, né? Ou então assim, poxa, eu noto que é uma fadiga muscular, que não tem exercício, não tem terapia que venha, que eu digo, poxa, eu não tô ganhando isso. Mas às vezes é realmente uma questão medicamentosa e tudo, né? Exato. Além disso, os horários são muito importantes. Eu tenho um medicamento que é o Prolopa. Sim. Esse medicamento, para ele funcionar, ele precisa ser administrado sem alimento, praticamente em jejum. Então, assim, se você administrar junto da dieta ou se eles estiverem em prescrição no mesmo horário, a gente não consegue efetividade terapêutica. Então, são essas sugestões. Se não dá para mudar o horário da medicação, a gente tenta mudar o horário da dieta. Então, é por isso que o farmacêutico ele interage com todos os profissionais da equipe multi. É verdade. E eu defendo muito um canal de comunicação, um fórum, reuniões de equipe multiprofissional ou de equipe interdisciplinar que traga a informação clínica, a informação do farmacêutico, do físio, do médico, do enfermeiro, e aquelas informações em conjunto consigam trazer mais segurança, mais qualidade, mais efetividade, mais satisfação da família. Perfeito. Porque a gente, em home care, a gente precisa trazer essa satisfação, né? E confiança. Passar um trabalho de confiança para a família. E isso torna o ambiente do trabalho mais tranquilo para toda a equipe, né? Porque assim, você sente segurança naquilo ali, você sente segurança na sua equipe, porque você vê que o plano terapêutico funciona, que ele é todo amarradinho, que ele se encaixa, né? Não são coisas soltas, não é cada um que chega e faz uma coisa solta. Isso traz uma segurança, assim, é aquela história, né? Você chegar num plantão, ou na equipe dizer, que bom que é você hoje, né? Poxa, coisa boa você saber disso. Você se sentir seguro e saber que uma pessoa se sente segura, você fazendo parte, né, daquela equipe. Imagina para uma família, né? Que bom que é seu dia hoje. Que bom que a prescrição foi você que fez. Né? Essa segurança, eu acho que isso é o primordial, assim, para o acompanhamento do paciente, né? E no atendimento domiciliar ou na internação domiciliar, que são as duas modalidades de home care, isso é mais evidente porque traz adesão ao tratamento. Sim. A gente tem uma prescrição, tem um horário, tá lá escrito num papel, mas o técnico, ele está executando da forma correta, né? Se ele não sente confiança naquela prescrição, ele não vai sentir confiança de fazer da forma como está prescrito. Então, assim, a gente sabe que a dificuldade de adesão ao tratamento depende também da confiança que a equipe, de maneira geral, né? A família, o cuidador, o técnico, tem naquela prescrição e naquela equipe que está por trás. Aquela equipe multidisciplinar que está por trás. Verdade. Médico, enfermeiro, farmacêutico. Se tem uma boa comunicação, se tem a orientação adequada em prescrição, isso gera muita confiança e aí a gente tem adesão ao tratamento também. E você tem um contato com a própria família, né? Porque tem que orientar, porque muitas vezes a própria família vai ter horário que é o familiar que vai fazer aquela medicação, né? Eu acho que a equipe não vai estar lá, ou algum paciente que não tenha necessidade ali de ter tanto um técnico ou um enfermeiro. E aí esse trabalho do orientar, do educar a família também é bem importante, né? É bem importante. Em algumas ligações que a gente faz, a gente percebe isso, né? Quando a ligação é com o técnico, o relato ele é de uma forma. Quando é com a família, ele é mais sentimental. Então a gente também precisa saber ouvir e saber intervir diante daquilo que a gente ouviu, respeitar também, né? A gente tem que respeitar muito a informação que está vindo da casa e trazer uma solução com orientação, com informação. Muitas vezes, depois de esclarecer uma dúvida de um familiar, depois de esclarecer a forma correta de fazer uma medicação, a gente consegue resolver um problema social, a gente consegue resolver um problema de efetividade terapêutica. É verdade. Tá vendo, né, minha gente? Olha, primordial. E como a equipe multi precisa ser multi, não tem nada de médico, enfermeiro e físio, médico, enfermeiro e fono.
Não, a gente não dá conta. A gente precisa cada um de mãozinhas dadas, todos juntos. Para fazer o negócio funcionar, né? Que bom que a gente tem essa gestão farmacêutica. Leve para frente sua consultoria, viu? Vou ficar no pé dele. Já me deu umas ideias aqui. Ele disse que estava com as ideias de fazer consultoria e tal. Leve em treinamento. Vou trazer ele de novo para cá, tá? Os farmacêuticos vão me agradecer, tenho certeza disso. E a equipe também. A gente saber que a gente tem alguém aí nos bastidores, vamos dizer assim, né? Com todo esse raciocínio clínico que traz tanta segurança para todo o andar, né, desse tratamento. Parabéns, obrigada, tá, por estar participando, né? E parabéns pela palestra, foi maravilhosa. Gente, é isso. Próximos episódios, fiquem de olho e acompanhem esse cara que ele vai vir aqui novamente, tá? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.